Boa tarde a todos. Que a paz do nosso querido irmão Jesus se faça presente neste momento, unindo os nossos corações, os nossos sentimentos, para que todos nós possamos receber a sua mensagem de amor. Pensem comigo neste momento, no nosso planeta. Quantas coisas estão acontecendo? Quantas vivências de irmãos nossos, vivências que os levam à felicidade, vivência que os levam aos compromissos, aos comprometimentos, e vivências tristes. E hoje nós estamos aqui sabedores de que Jesus está entre nós, de que Ele se faz presente aqui na nossa casa. Porque Ele mesmo deixou essa verdade. Aonde 2 ou mais estivessem reunidos, com boa vontade, com amor no coração, ali Jesus se faria presente. E hoje todos nós o acolhemos nessa presença, como nessa imagem, como ele fazia tantos e tantos anos atrás, conversando com os seus irmãos menores. Ele hoje nos oferece algo muito especial, o pão espiritual, que fortalece a nossa fé, cada vez mais raciocinada, nos oferecendo o sustento nas nossas provas, renovando as nossas esperanças. E esse amor, esse pão, está aqui, sendo oferecido a todos, através do amor de Jesus e dos seus mensageiros. Nós encontramos nas atitudes de Jesus toda a referência que nós necessitamos para encontrarmos o alento para nossa alma ainda tão dolorida. E hoje à tarde nós refletiremos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E estaremos fazendo reflexões mais específicas a respeito do tema: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Há tanto tempo Jesus vem falando isso para nós. Será que existe alguma atualidade em suas palavras? Será que ele comentaria isso a nosso respeito? Nós espíritas, nós cristãos? E hoje eu proponho uma reflexão que vai mexer um pouquinho com aquilo que é a nossa base. Como está a minha fundação? A base dos meus atos. Quanto segura é essa base? E para que nós possamos alimentar as nossas reflexões, nada mais perfeito do que o Evangelho. E ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse entrará no reino dos céus. E Jesus continua: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então, segue Jesus, lhes direi em voz bem inteligível: pois que nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Vós que sois injustos com os seus irmãos, vós que praticastes e continuam ainda a praticar a crueldade, a maldade.
por que será que Jesus faz essa afirmação, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus? Porque a entrada do reino dos céus, ou a realização do próprio progresso espiritual, só é facultada àqueles que cumprem a lei de Deus, segundo os preceitos, os ensinamentos de Jesus. E nem sempre o balbuciar de palavras, o movimento dos lábios, referenciando ao Senhor, é acompanhada de atos que caracterizam e dignificam o verdadeiro cristão. Todos nós estamos em busca de construir essa conexão com Deus, nosso Pai, esse caminho que Jesus nos apontou. Mas onde será que estão escritas essas leis divinas, que são as únicas que vão construir um caminho seguro para a nossa realização? Todos nós temos acesso a essas informações, e elas estão lá, escondidas no fundo de nossa alma, no reduto do nosso ser, na nossa consciência. Além dessa verdade dentro de nós, Jesus nos oferece o Evangelho, que é um repositório inesgotável, um convite que ele nos faz à nossa transformação íntima. Nós, se nos esforçarmos, nós com certeza, a cada dia, a cada passo, conseguiremos com mais humildade no coração e fé em Deus e no futuro, compreender cada vez mais, com mais sabedoria, com mais perfeição as suas leis. E isso nos fará agir a cada dia com objetivos mais elevados. Vamos ouvir então o que nos diz Jesus. Ele prossegue: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas, prossegue Jesus, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva veio, caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. E ela foi derribada, ela foi destruída, e grande foi a sua ruína. Vamos avaliar aqui algumas questões importantes que Jesus se utiliza do termo rocha. A rocha, para que ela possa receber uma estrutura de uma casa, fazendo uma comparação no plano físico mesmo, ela precisa ser trabalhada. Não adianta nós construirmos uma casa sobre algum plano sem que ela tenha uma estrutura em que ela fique ancorada. Porque pode ser no alto de uma montanha, pode ser na areia, pode ser em um terreno mais seguro. Mas se não houver algo segurando a casa com a base, virão os ventos e elas serão destruídas. Então, Jesus nos convida para que nós trabalhemos esse elemento. Ele não falou que seria fácil. Justamente ele escolhe um elemento que representa a dureza. É difícil a gente esculpir na rocha. Seria muito mais fácil no barro ou na areia, mas na rocha exige um esforço. Então Jesus já vem nos apontar que o trabalho não vai ser fácil. E essa rocha, nós não poderíamos também analisar como sendo o elemento que guarda os nossos sentimentos, a representação aqui na terra, os nossos corações? O coração de cada um de nós, será que não pode ainda ser comparado a uma rocha que precisa ser trabalhado com muita dedicação, com muito entusiasmo, para que possa realmente se transformar e acolher
as palavras, as ideias de Jesus e fazer desse acolhimento uma forma de ação dentro de nós? Muitos ainda de nós precisaremos trabalhar com muita dedicação por muito tempo para conseguir eliminar de dentro de nós aqueles que são a base de todos os nossos sofrimentos, o egoísmo e o orgulho. Nós só teremos sucesso em nossas obras se na elaboração de tudo que construirmos levarmos em conta as orientações, os preceitos divinos, que nos recomendam a agir com prudência, que sejamos sábios, observemos onde e o que queremos edificar, mas ele nos convida a um elemento ainda mais sério, a coragem. Por que Jesus nos propõe que tenhamos coragem nessa construção? Fácil é nós observarmos as dificuldades dos nossos irmãos. E garanto que daqui sairiam grandes best-sellers, como resolver o problema do meu irmão. Mas como é difícil nós termos a coragem para o autodescobrimento, para a autorreflexão e mergulharmos no nosso interior, fazendo a avaliação daquilo que já é uma virtude que conquistamos, mas que com certeza precisa ser aprimorada. E mais difícil ainda, conseguirmos olhar para os nossos defeitos, para os nossos vícios, conseguirmos perceber esses elementos dentro de nós. Para isso, nós precisamos humildade, para sabermos que somos seres ainda em evolução, a caminho de um ser maravilhoso, mas que ainda estamos muito mais perto do começo do que do nosso fim. E Jesus nos oferece também, como recurso para o nosso crescimento, a vontade, um recurso que todos nós possuímos. Todos nós fomos dotados por Deus pela livre escolha, o livre-arbítrio. Mas como é difícil que essa vontade seja boa. Normalmente, a gente se deixa levar, estaciona por vários tempos na mesma situação, deixando de aprender e aproveitar os aprendizados da vida. Se o espírito deve ser conhecido pelas suas obras, essas devem estar sustentadas em bases sólidas. E prossegue Jesus: aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, seja pela sua palavra ou seja pelas suas atitudes, será considerado como o último do reino dos céus, mas será grande aquele que cumprir e ensinar. O que é necessário para o homem fazer para conquistar o seu progresso espiritual? O homem tem recursos que estão à sua disposição, que são os recursos intelectuais, materiais e morais, que se ele utilizar, ele terá com certeza a condição de se desenvolver no ser, naquele cristão, que fará todo o bem ao seu alcance, seguindo sempre o roteiro orientado por Jesus. Só chegaremos ao bom termo no cumprimento das tarefas que nos compete realizar, se tomarmos por bases os mandamentos divinos. E se fizermos o melhor de cada um de nós, aonde estivermos, ao limite máximo das nossas condições. Hoje vocês, na condição de observação, podem estar realizando desde já esse movimento. Uma amiga nossa, muito querida do nosso coração, há um tempo atrás nos trouxe uma experiência, uma reflexão, trazendo o exemplo daquela florzinha amarela que nasce. Não sei se vocês já observaram nos canteiros, aquele jardim meticulosamente cuidado,
pelo jardineiro. Está lá aquela grama bem verdinha e bem no meio dela aquela florzinha amarela, o dente de leão. Que trabalho que dá! Considerado por muitos, né, um mato que atrapalha, que interfere na beleza. Mas ele está lá, produzindo o seu melhor. Nós sabemos que dentro da criação divina, tudo é útil, tudo é importante. E não adianta nós querermos ser hoje a rosa, se nós ainda não temos o perfume a oferecer. Mas, como o dente de leão, que no meio do jardim oferece todo o seu esplendor, todo o seu potencial, contribuindo para a obra divina no limite das suas condições, respondendo ao Criador com absoluta sinceridade, nós também, no nosso grau evolutivo, nesse patamar que nos encontramos, podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, porque o impossível, ele só acontece quando se desiste. Eu gostaria que vocês observassem por alguns segundos essa imagem, para que a gente possa dar sequência nas nossas reflexões. Ter um piano em casa não faz de você um pianista, assim como ir a uma casa de oração não faz de você um espírita, um cristão. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Mas de que lhe servem lhe chamarem de mestre ou senhor, se não seguem as suas orientações, os seus ensinamentos? Será que nós podemos dizer que são cristãos esses que honram através de atos exteriores e ao mesmo tempo ainda no seu coração fazem oferendas ao orgulho, à vaidade, à cupidez? São seus discípulos esses que passam dias e dias em oração, mas não se tornam nem um pouquinho melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes, nem mais tolerantes para com os seus semelhantes? Não, porque do mesmo modo que os fariseus naquela época, que talvez tenhamos sido nós mesmos, ouvindo a Jesus e com dificuldade de acolher a sua palavra, hoje ele retorna aqui entre nós. Esses homens têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma, eles podem até disfarçar e se impor aos homens, mas nunca enganarão a Deus. É em vão que eles dirão: Senhor, nós profetizamos, ou seja, nós ensinamos em vosso nome. Como comentamos, seja por palavra, seja por atitudes. Nós conversamos com aqueles que ainda não conheciam a verdade sobre o amor e que alguns ainda hoje denominam como demônios, que na realidade não existem, são espíritos imperfeitos em evolução, da mesma forma que nós. Nós ensinamos em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Jesus então responderá: não sei quem sois. Retirai-vos, afastai-vos de mim, vós que cometeis a injustiça, a tirania, a perversidade. Vós que desmentis com atos tudo o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Sabemos que essas são reflexões muito difíceis, mas elas podem ser uma alavanca, uma virada na nossa vida. Os livros, as mensagens que nos chegam, os esclarecimentos que nós recebemos, será que eles são assim como essa imagem, que a gente chega em casa, guarda numa estante e eles ficam lá recebendo poeira, ficando amarelo pelo tempo? Ou será que eles se tornam roteiros seguros na nossa vida, como se fossem verdadeiros mapas, e atualizando
essa informação como se fossem GPS. O nosso destino a chegar é Jesus, porque nós queremos ser felizes. E nós sabemos que Jesus vai nos levar ao Pai. E essas mensagens, essas reflexões, esses esclarecimentos sendo as direções para a nossa jornada. Mas seguindo, não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. A essas alturas, alguns poderiam estar se perguntando, quer dizer então que as orações que nós proferimos a Deus, enaltecendo o Criador, não são bem recebidas por Ele? De forma alguma. Toda a oração é recebida com muito carinho por Deus. Se ela se formar a partir de um coração puro, de um coração sincero, e que traga junto dela atividades, atitudes, obras que sejam enobrecedoras, que justifiquem o pedido daquele que está orando. A oração é o alimento da alma, onde o sincero tarefeiro se renova, onde lhe busca recursos fluídicos, a força e as diretrizes para a ação no bem. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante Deus é o da prática sincera da lei de amor e caridade. Então, qual seria o papel da religião no relacionamento da criatura com o Criador? A religião tem o objetivo de esclarecer quanto às atitudes a serem tomadas nesse processo de esclarecimento, uma vez que a salvação é um processo individual, intransferível, e diz respeito a cada um e às suas obras. As palavras de Jesus são eternas, porque elas são a verdade. Não são somente a segurança da vida celeste, da vida futura, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade já desde agora na vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, religiosas, sociais, que se apoiarem nas palavras de Jesus, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. E os homens a preservarão, a conservarão, porque ali eles encontrarão a sua felicidade, a plenitude, e eles se sentirão felizes naquele ambiente. Mas aquelas que se apoiarem na violação das palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções, a tempestade das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Será que o Evangelho é nosso? O Evangelho é dos espíritas? A que instituição na Terra se vincula o Evangelho? A nenhuma. O Evangelho é roteiro de luz para todas as criaturas, que, tendo-o à frente de todos os seus atos, renovarão a sociedade como um todo, para a implantação do reino de paz aqui na Terra. Trazemos agora uma reflexão bastante importante. Ser espírita. No livro Reforma Íntima, Sem Martírio, de Hermance de Fou, que conceito afinal devemos ter sobre a postura do espírita? Nós já temos o conhecimento que a doutrina espírita é essencialmente educadora, que desafia os nossos limites justamente porque nos apresenta os seres sublimes que temos potencialmente a oportunidade, a ocasião de ser, dependendo do esforço de cada um. Será que é coerente admitirmos junto aos roteiros educativos da doutrina espírita a figura tradicional do religioso não praticante? Será que isso traria algum benefício a nós?
Será que nós devemos, então, oficializar essa expressão a fim de prestigiar aqueles que não se julgam espíritas? Ouve-se, com certa frequência nos ambientes doutrinários, algumas frases que expressam interpretações duvidosas sobre o que seja ser espírita. Companheiros que ainda não se sentem devidamente ajustados aos parâmetros que a proposta do Espiritismo oferece. E, devido à responsabilidade que isso implica, muitos falam: ainda eu não sou espírita. Algum dia, quem sabe? Outros ainda, querendo ganhar a aceitação do grupo, acabam por dizer: quem sou eu para ser espírita? Quem sabe na outra encarnação? Com todo o respeito a quaisquer formas de manifestarem sobre o assunto, não podemos deixar de alertar que somente uma incoerência de conceitos pode construir esse tipo de pensamento, agravada pela possibilidade de estarmos prestigiando aquele perfil que nós até não gostaríamos que acontecesse, que seria do ativista não praticante, aquele que adere à filosofia, mas que ainda não coloca em ação aquilo que aprendeu, que não assume em si os compromissos que essa filosofia propõe. Existe um movimento de conhecer, muitas vezes através do raciocínio, de achar interessante, mas a dificuldade de colocar em ação, agir de acordo. Ser espírita é algo muito dinâmico e ele envolve mais do que só uma dimensão. É a gente tentar enquadrar esse conceito em padrões rígidos, isso é ser espírita, isso não é, seria repetir velhos erros que nós já cometemos no passado. Nossas vivências anteriores nesse setor levaram-nos a adotar como um critério de validade alguns valores muito vagos e que nós não podíamos sequer questionar para tentar fazer uma avaliação de quem seria verdadeiramente o seguidor do Cristo, trabalhador do bem, e quem não seria. Nós hoje vamos procurar fugir desses padrões, assumindo a responsabilidade, deixando de lado a criação de artifícios para a consciência, gerando facilidades de toda espécie, através de rituais, cerimônias, que não é mais o que nós procuramos. E nos concentrarmos cada vez mais no esforço da espiritualização humana. Acompanhem, por favor, essa imagem, O Verdadeiro Espírita. Está na Revista Espírita de 1861. O verdadeiro espírita, assevera Kardec, não é o que alcançou a meta, mas o que seriamente quer atingi-la. E para você, o que é ser espírita? Ser espírita é ser melhor hoje do que ontem, e buscar amanhã ser melhor do que é hoje. É errar menos, acertar mais, é se esforçar, dominar as más inclinações e, efetivamente, ainda que seja em pequenas quantidades, transformar-se moralmente, conforme destaca Allan Kardec. Podemos admitir que uma classificação estruturada não caberia. Ela precisaria ser muito maleável para considerar quem é ou quem deixa de ser espírita. Façamos assim algumas reflexões puramente didáticas sobre esse tema, sem qualquer pretensão de concluí-lo, mas com a intenção cristalina de problematizar as nossas conversas fraternas. Tomemos por base o tema da transformação íntima, que deve ser o principal dentro de uma religião daquele ser que procura a sua melhora. E é o que propõe o Espiritismo. Quando nós chegamos aqui na casa, nós estávamos em busca de algumas
respostas para algum, amparo para outros, consolo, orientação, alguns já em movimentos de servir com vontade de ajudar, cada um com os seus motivos específicos. Chegamos porque o nosso momento espiritual nos convidava a isso. Através das palestras, dos livros, através dos estudos, que é onde nós também conseguimos aprofundar aquilo que nós começamos a conhecer aqui na palestra, porque nos estudos nós podemos perguntar e estruturar melhor as ideias através da construção, pelo estudo propriamente dito, nós vamos alimentando a nossa inteligência. E na terceira fase, que é a mais significativa e a mais importante, que é aquela em que o Espiritismo faz parte da gente, que ele gera frutos e que nós levamos, isso transborda, e nós levamos isso para fora, no ambiente em que nós estamos, seja no ambiente social, no ambiente do trabalho, na família. Lá nós começamos a fazer a diferença e começamos a construir algo melhor no espaço em que nós estamos. Lembrem-se do exemplo da florzinha do dente de leão. Essas etapas, elas são muito flexíveis e elas dizem respeito à condição moral de cada um. Cada um vai ter a sua avaliação. Cada um vai saber se aonde se localiza nessa fase em que está hoje. E que essas reflexões possam ser levadas e possam reverberar dentro de vocês por muito tempo, até que vocês possam, passo a passo, assim como eu, construir algo mais concreto sobre a nossa postura religiosa, a nossa postura cristã espírita. O critério moral deve sempre preponderar. Existem aqueles que, ao conhecerem a doutrina espírita, se engajam nas tarefas, são os espíritas de ação. O espiritismo entra, são aquelas pessoas que são batalhadoras, tarefeiras, doadoras de bênçãos, que movimentam em torno das práticas. E existe também aquele espírita de reação, aquele que reage de modo renovado aos testes da vida, aquele que aplica-se com muito cuidado e dedicação a transformar o seu interior. Sem criar nenhum rótulo, nós poderíamos, de uma certa forma, dizer que o primeiro está ligado ao movimento espírita, enquanto que o segundo com a mensagem espírita. O movimento é a ação dos homens na comunidade, enquanto a mensagem é a própria essência daquilo que nós podemos trazer para a intimidade, modificando o nosso interior e produzindo, em contrapartida, a modificação do ambiente onde nós estivermos. O ideal é que todos nós procuremos ajustar a nossa personalidade com a lei natural do amor. O espírita não é reconhecido somente nos instantes em que ele encanta a multidão, como é o caso dos grandes oradores que vão muito além disso, ou quando ele arrecada gêneros para a campanha do quilo, ou ainda nas psicografias inspiradas, ou mesmo dentro da direção das tarefas da casa. Essas são ações espíritas salutares e preparatórias para o desenvolvimento de valores da alma. Mas o serviço transformador no campo íntimo de cada um, que qualifica o perfil de cada trabalhador, de cada participante, é medido pelo modo com que ele reage frente às possibilidades de conquistas de valores. Às vezes a gente fala dificuldades, mas as dificuldades são possibilidades de conquistas, de aferir se nós já temos aquele valor dentro de nós, nos renovando a cada dia e procurando progredir através de atitudes cada vez mais conscientes e salutares. Pelas nossas reações é que nós vamos conseguir fazer uma medida se estamos ou não assimilando no nosso mundo íntimo
as lições preciosas da espiritualização. A ação avalia as nossas disposições, aquelas que nós fazemos ao nosso redor. Todavia, somente as reações são o resultado das mudanças profundas, que somente em situações de muita dificuldade ou na convivência com aqueles que pensam contrário a nós, que nós temos a condição de fazer essa avaliação, de aquilatar. Melhor seria, então, se nós não aderíssemos à ideia incoerente do espírita não praticante, para que nós não estimulemos em nós fantasias do menor esforço, que ainda são forte tendência das nossas vidas. A definição por um posicionamento transparente nessa questão é uma forma de assumirmos um compromisso e estimular os nossos passos. Nós devemos ser claros, sem subterfúgios, ao declarar a nossa posição frente aos imperativos de uma vivência espírita. A costumeira expressão "estou tentando", na maioria das vezes, é mecanismo psicológico de fuga de responsabilidade, pois a criatura no fundo sabe que ainda não está agindo conforme os ditames conscienciais, se justificando perante si e perante os outros. Libertemo-nos desta capa, destas máscaras, e cultivemos nas nossas reuniões o mais límpido diálogo sobre as necessidades e qualidades nas lutas pelo aperfeiçoamento. Formaremos assim, todos nós juntos, uma corrente de autenticidade e luz, que reverterá em vigorosa fonte de estímulo e consolo às angústias dos crescimentos espirituais. Deixemos de lado essa nossa necessidade insensata de definirmos conceitos estreitos e padrões engessados. Estejamos convictos de um ponto em matéria de melhoria espiritual. Só faremos e seremos aquilo que conseguirmos, nem mais e nem menos. O jardim mais maravilhoso de Deus, de dentes de leão. O importante é que sejamos o que somos, sem essa necessidade injustificável de ficar criando rótulos para nossos estilos de ser ou as nossas formas. Certamente, em razão disso, o baluarte dos gentios, Paulo de Tarso, asseverou em sua carta aos Coríntios: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já o sou. Que nós possamos sair daqui com essa reflexão e que possamos repetir esta frase: não sou digna de ser chamada espírita, mas com a graça de Deus já o sou. E com a mensagem a seguir, encerro essas nossas reflexões, profundamente agradecida pela oportunidade, pela presença de todos. Sempre quando a chuva cai, sinto o cheiro d'água e terra, vejo o sol por trás da serra e me lembro de você. E quando eu vou viajar pelo interior,
pinheiro ao pé da estrada, a montanha esparramada, só me lembram de você. E na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso lhe esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Na distância do luar, nessas noites estreladas, nas manhãs iluminadas, eu não posso me esquecer. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a tua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você.